Muito bem, aula ainda da metodologia de modelagem. Nosso foco desta aula é a avaliação de consistência da especificação orientada a objetos, né? Então, está colocado aí como objetivo, vejam, apresentar a forma de avaliar uma especificação de projeto orientada a objetos com vista a buscar problemas referentes a inconsistências, erros. Então nós queremos aprender a partir de uma modelagem, do conjunto de diagramas que compõem uma modelagem, buscar erros, buscar inconsistências. Nós não queremos, evidentemente, uma modelagem que contenha erros. E a justificativa para isso. Por que a avaliação de consistência? Por que a necessidade de avaliação de consistência? Então está dito aí, primeiro, diga lá, veja lá, é comum que inconsistências sejam inseridas involuntariamente em uma especificação de projeto. Que eu troque um operador, como acontece também no código, que eu me confunda, por exemplo, na hora de construir um diagrama de classe, colocar ou deixar de colocar uma mensagem dentro de um fragmento combinado. São confusões que se faz ao longo da modelagem, que se pode fazer ao longo da modelagem, e que implicarão, evidentemente, numa inconsistência que vai levar o meu programa a não funcionar, ou pelo menos não funcionar como deveria. Então, e por que ainda essa necessidade? Digo ali no segundo ponto, não basta seguir as etapas propostas, o nosso processo de 8 etapas, tratado em aulas anteriores, então não basta seguir esse conjunto de etapas para obter uma especificação de projeto satisfatória. E aí no terceiro ponto, é preciso voltar e avaliar aquilo que foi feito. Voltar e avaliar. E, como último ponto, estou dizendo que consistência é um dos aspectos a avaliar. Qualidade é outro, mas é tratado em outra aula. Aqui o nosso foco é consistência, quer dizer, está consistente, está sem erros. Então, a busca de consistência é a ideia da avaliação correspondente à verificação, buscar erros, procurar erros. Muito bem, para fazer uma avaliação de consistência, nós precisamos de critérios de consistência. Muito bem, e os critérios de consistência que nós usaremos, que eu apresentarei aqui, eles vêm de onde? São originados do paradigma de orientação a objetos. Por exemplo, a questão da herança. Imaginem uma hierarquia de herança. Imaginem que eu desenhei lá no topo a superclasse, um conjunto de andares, digamos assim, lá embaixo a subclasse. Digamos que eu queira que esta subclasse lá de baixo seja a superclasse da superclasse lá de cima, certo? Formando um ciclo, um looping de herança. Isso é completamente inconsistente. De onde, quem diz que isso é inconsistente? Evidentemente o conceito de herança do paradigma de orientação a objetos. Então, segundo a origem dos nossos critérios de consistência, diz ali, originados das restrições associadas aos diagramas da UML. Então, os diagramas da UML têm regras de consistência. Por exemplo, diagrama de casos de uso. Eu não posso ter um ator que não esteja associado a pelo menos um caso de uso. Eu não posso ter um caso de uso que não esteja associado a pelo menos um ator, mesmo que indiretamente. É um critério de consistência do diagrama de casos de uso, exemplos. Então, nós precisamos verificar que os critérios de consistência dos diagramas estão satisfeitos. Mais ainda, originados das convenções adotadas. Então, por exemplo, nós, para a modelagem de algoritmos e métodos, nós adotamos uma convenção de estereótipos para o diagrama de atividades. Então, considerando aquela nossa convenção, quer dizer, se eu troco um estereótipo, deixo de colocar um estereótipo, quer dizer, eu teria uma inconsistência, não em relação ao ML padrão, mas em relação àquela convenção adotada. E sobre as convenções, eu faço ali uma última observação. Quer dizer, estes critérios, originados das convenções, eles podem ser desconsiderados no caso da não adoção das respectivas convenções. Então, vejam, aí a origem dos critérios de consistência. Então, a partir de um conjunto de critérios de consistências vindos dessas 3 origens, nós fazemos o quê? Nós avaliamos a nossa especificação como todo. Quer dizer, a nossa avaliação, o nosso conjunto de diagramas que compõe a nossa avaliação. Bom, como é a maneira de avaliar? Bom, basicamente a maneira de avaliar é uma maneira algorítmica, de certa forma monótona, digamos assim. É o quê? Ali está, uma lista de verificações.
checklist. A partir de uma lista de verificações, uma checklist, eu sigo essa checklist e avalio cada um dos critérios, cada um das questões colocadas nessa checklist, e eu avalio a minha modelagem, o conjunto dos diagramas da minha modelagem. Como é feita essa avaliação? Depende, eu estou ali colocando algumas possibilidades. Primeiro, avaliação manual. Quer dizer, pego a checklist e no braço vou lá e saio fazendo a avaliação. Outra possibilidade, ferramentas de edição de diagramas disponíveis. Então, os nossos ambientes de criação de diagramas. Quer dizer, alguns aspectos de consistência, eles até tratam, mas ali está a minha observação, né? De um modo geral, essas ferramentas são muito limitadas no que se refere à avaliação de consistência. Elas me deixam cometer erros que, em princípio, não seria muito difícil bloqueá-los, né? Mas, bom, e um terceiro ponto, aí, digamos assim, alguma coisa mais difícil, mas alguma coisa que a rigor nós já fizemos como atividade de pesquisa, né? É produzir ferramenta para varrer a lista de verificações automaticamente. Então, se eu tiver uma ferramenta que faça um parsing no arquivo de uma especificação OML, quer dizer, esses critérios, como eles são basicamente algoritmos, o critério é obedecido ou não obedecido, eu conseguiria fazer esse tipo de coisa automaticamente, né? Muito bem. Mas vamos lá, não quero entrar no mérito de como vai ser feito. O foco dessa nossa aula é exatamente o que tem que ser feito. Se vai ser feito automático, manual, aí é outra história, né? Mas como se faz a verificação? Bom, então aí nós entramos nos tipos de verificação. E essencialmente nós temos 3 tipos de verificação. Então lá, primeiro, busca de inconsistência em diagrama de mesmo tipo. Então vou pegar diagrama de classes, diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, e vou fazer o quê? Vou verificar os critérios de consistência de cada um desses diagramas. O segundo, busca de inconsistência entre diagramas de diferentes tipos. Então, compromissos entre diagramas diferentes que, para ter consistência, quer dizer, deve haver uma correspondência estabelecida entre esses diagramas. E a terceira avaliação envolve o código, né? Então, a avaliação de correspondência entre projeto e código, entre a minha especificação, o ML, e o código gerado a partir dela. Muito bem, vamos tratar cada um desses tipos, né? Só com uma observação. Como eu disse, essas avaliações são feitas com checklist, então no livro de referência que eu trato lá no final da aula, né, conhecido, nós temos as checklists completas para todas essas verificações. Só que se nessa videoaula eu passar uma por uma, essa aula vai ficar longa e chata. Então aqui a minha intenção é o quê? É dar uma noção do que são essas buscas aí, percorrer essas checklists, né, as avaliações previstas nessas checklists, e ok, para que se entenda o que fazer. Agora, o detalhe necessariamente precisa ser visto lá no livro de referência, porque realmente a aula ficaria extremamente chata se eu repassasse aqui todas as checklists. Muito bem, então 3 tipos de verificação em diagramas de mesmo tipo, entre diagramas de diferentes tipos, correspondência entre diferentes diagramas de diferentes tipos, e finalmente a avaliação de correspondência entre projeto e código. Muito bem, primeira delas, busca de inconsistência em diagramas de mesmo tipo. Então, as checklists presentes lá em função dos diagramas que nós usamos na metodologia de modelagem, aí estão listadas. Avaliação de modelagem de diagrama de classes, casos de uso, visão geral de interação, atividades, comunicação sequência, máquina de estados, estrutura, diagrama de pacotes de objetos de estrutura composta. Então nós temos checklists para todos esses diagramas. Se tiver esse diagrama, aplico a checklist específica dele. Muito bem. A busca de inconsistência entre diagramas de diferentes tipos. Então diz ali, busca de inconsistência na estruturação da especificação,
busca de inconsistência no refinamento de casos de uso e busca de inconsistência na modelagem de algoritmos. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada nisso, uma olhada rápida, começando pelos diagramas de mesmo tipo. Diagramas de mesmo tipo, as checklists de cada tipo de diagrama e ali a observação que eu já fiz. Apenas alguns casos, ver a lista de verificações completa no texto de referência, porque senão essa aula ficaria muito chata. Muito bem, então, diagrama de classes, exemplo. Então vejam aí a checklist, ou parte da checklist, de um diagrama de classes, coisas que eu tenho que verificar para avaliar se um diagrama isolado, um diagrama de classes isolado, se ele contém ou não contém inconsistências. Então vejam, primeiro teste, diagrama vazio, isto é, sem classes, se desnecessário deve ser descartado. Imaginem que eu criei diagramas, criei mais diagrama, criei diagramas vazios, achando que eu ia compô-los, e um diagrama continuou vazio. Então, se o diagrama está vazio, não serve para nada, descarta. Segundo, classe vazia. Então eu criei uma classe, ao longo do desenvolvimento eu não identifiquei para essa classe nem atributos nem métodos, então, novamente, se uma classe está vazia, não tem atributos nem métodos desnecessária, descarta. Terceiro, mais de uma classe com o mesmo identificador. Classe cliente, num contexto, criei uma classe com o mesmo identificador, porém uma classe diferente num outro contexto, dentro da mesma especificação. Se a ferramenta de edição me deixar fazer uma barbaridade dessa, algumas deixam, então evidentemente eu não posso ter classes com o mesmo identificador. Sobre classes com o mesmo identificador, quer dizer, uma mancada que até na aula em que eu trato o refinamento de casos de uso, aliás, a modelagem de casos de uso, com o diagrama de casos de uso, a recomendação que eu faço de não dar para o ator o nome, o identificador de um elemento do domínio do problema. Aí seria uma fonte para cometer um erro desse tipo. Chamar, por exemplo, o ator de cliente e ter lá na modelagem de classes uma classe cliente, onde a classe cliente modela o elemento do domínio do problema e o ator com o mesmo nome, que vai ser traduzido como classe, modela o que é a interface para esse elemento. Então, mais de uma classe com o mesmo identificador, evidentemente, inconsistência clara. Quarto, classe declarada abstrata, mas sem ter método abstrato, nem nela mesma nem herdado. Quer dizer, numa ferramenta de modelagem, tipicamente nós marcamos, as ferramentas não deduzem que a classe é abstrata a partir de seus métodos, mas nós vamos lá e a classificamos como abstrata da mesma forma com os métodos. Então, para uma classe ser classificada como abstrata, todos os seus métodos têm que ser abstratos. Então, a classificação da classe como abstrata ou concreta tem que ser consistente. E que é o caso do quinto. Quinto, classe declarada como concreta, mas com método abstrato, quer dizer, incoerência. Então, ter claro, ver se a classe classificada como abstrata realmente é abstrata ou classificada como concreta realmente é concreta. Sexto, mais de um atributo com o mesmo identificador na mesma classe ou na mesma hierarquia de herança. Também é comum que as ferramentas de modelagem deixem fazer isso. Também, evidentemente, é uma inconsistência. Sétimo, ter na mesma classe mais de um método com o mesmo identificador e mesmo comprimento de lista de parâmetros, ou ter métodos com essa característica na mesma hierarquia de herança, porém sem caracterizar a sobrescrita. Olha, isto é, com tipos diferentes em suas listas de parâmetros ou tipos de retorno diferentes. Quer dizer, não com assinaturas coincidentes para caracterizar a sobrescrita, mas com a diferença de tipagem na lista de parâmetros, a diferença de tipagem no retorno, e com isso caracterizando não a sobrescrita, mas caracterizando um conflito. E ali uma observação, esse critério deve ser tratado de forma relativa. Na linguagem Java, por exemplo, essa situação não caracteriza inconsistência, mas é tratada pela linguagem como sobrecarga. Aí, ok. Muito bem, então seguindo na nossa checklist do diagrama de classes, oitavo teste, oitava avaliação. Falta de definição de tipo de atributo, parâmetro ou retorno de método. O tipo não foi definido.
9. Ciclo em relacionamento de herança, que eu já comentei, na subclasse ser superclasse lá da sua superclasse, é inconsistente. 10º, presença de relacionamento de realização ligando uma classe a uma interface sem que a classe apresente os métodos declarados na interface. Se uma classe realiza uma interface, esta classe tem que implementar todos os métodos da interface. Se algum fica faltando, é inconsistente. 11. Métodos abstratos herdados e não sobrescritos no nível mais baixo da hierarquia de herança de uma aplicação. Então, um critério de consistência, esse até do princípio do paradigma de orientação a objetos, quer dizer, o nível mais baixo da hierarquia de herança de um programa, quer dizer, necessariamente contém apenas classes concretas. Então, se eu tiver lá no último nível uma classe abstrata para um programa, isso é inconsistente. Com uma observação, digo ali no final, essa situação não caracteriza a inconsistência em frameworks orientados a objetos. Mas é outra história, porque framework orientado a objetos não é programa, ele é um artefato para ser posteriormente estendido, então não tem restrição ao último nível hierárquico de herança ser abstrato. Mas para programas, vale o critério. Muito bem. Então essa é a lista do diagrama de classes. Quer dizer, vejam, testes que eu preciso fazer. Muito bem. Diagrama de casos de uso. Também as avaliações do diagrama de casos de uso. Então, primeiro, falta de correspondência entre casos de uso e requisitos funcionais. Então nós sabemos que os casos de uso devem corresponder aos requisitos funcionais, e ali com a observação, não necessariamente uma relação um para uma, correspondência um para um. Então eu vou comparar a modelagem de casos de uso com os requisitos funcionais e todo requisito funcional tem que estar coberto por um caso de uso, todo caso de uso tem que tratar requisito funcional, quer dizer, ou um para um requisito funcional, um caso de uso, ou um conjunto de requisitos funcionais tratados por um caso de uso, ou um conjunto de requisitos funcionais tratados num único caso de uso, quer dizer, um para n, n para 1. Porém, sem sobrar nenhum requisito funcional, sem sobrar nenhum caso de uso. Segundo, caso de uso solto, caso de uso voando no diagrama, não pode. Então diz ali, se não está ligado direta ou indiretamente a um ator. Então digo ali, óbvio, um caso de uso ligado diretamente a um ator tem uma associação entre o caso de uso e o ator, ponto. Isso é o direto. Mas o que é o indireto? Então diz ali na explicação, um caso de uso A está ligado indiretamente a um ator quando ligado a um segundo caso de uso B, e este caso de uso B está ligado ao ator. E a ligação entre A e B é o quê? Inclusão, extensão e generalização. Um caso de uso está ligado a um outro, a um segundo, e este segundo está ligado a um ator. Então aí, dentro das condições de inclusão, extensão e generalização, ok. Então, inclusão apontando para o caso de uso A, extensão apontando para o caso de uso B e generalização apontando para o caso de uso B, dentro da ótica. Então, vejam, se esse vínculo acontece direto ou indireto, ok. Agora, se o caso de uso não está vinculado de nenhuma dessas formas, ele está solto. Então, vejam, quando a gente tem, para essa regra falhar, quer dizer, o caso de uso ele não necessariamente precisa ficar completamente solto. Ele pode estar numa associação a outro caso de uso, mas sem cumprir esses requisitos aí do quem aponta quem. Então, apesar de uma aparente ligação, semanticamente ele está voando. Terceiro, ator solto, complemento de caso de uso solto. Então aqui é mais direto. Ator solto, se não está associado a pelo menos um caso de uso, ou se não especializa um ator associado a pelo menos um caso de uso. Por quê? Porque um ator que especializa um outro, ele herda as associações daquele que ele generaliza. Muito bem. Quarto, ciclo em relacionamentos de inclusão que equivaleria a um ciclo eterno na execução do programa. Um ciclo de
inclusão. Este inclui esse, que inclui esse, que inclui esse, aí esse aqui executa, executa esse, executa esse, executa esse, aí executa esse de novo, de novo, de novo, e fico num looping eterno. Tá? Muito bem. 5. Ciclo em relacionamentos de generalização. O caso de uso, especializa, especializa, esse aqui de baixo especializa o de cima, inconsistente. Tá? Parecido com o ciclo de herança, mas evidentemente os conceitos são outros. Tá? Muito bem, então aqui exemplos, exemplos do diagrama de classes, exemplos do diagrama de casos de uso. Eu preciso fazer o quê? Percorrer toda a checklist desses diagramas e todas as checklists dos outros tipos de diagramas e preciso avaliar cada diagrama individualmente segundo os critérios daquele tipo de diagrama. Ok. Segunda modalidade de avaliação. Busca de inconsistência entre diagramas de diferentes tipos. Então, compromissos, informações relacionadas a mais de um diagrama. Então, novamente, tem a observação, que aqui apenas alguns casos, senão a aula fica muito chata, e ver a lista completa de verificação, checklist completa, lá no livro de referência. Muito bem, então aqui a primeira situação. Busca de inconsistência na modelagem de algoritmos. Então, algoritmos versus modelagem de classes. Algoritmos versus modelagem de classes. Então, aqui está colocado. Vejam, primeiro, os algoritmos produzidos, eles têm que estar consistentes com aquilo que aparece na modelagem de classes, diagrama de classes, né? Agora vejam onde que eu vou procurar essas informações, quer dizer, não é assim um diagrama só. Então vejam o seguinte, primeiro teste, classe não referenciada, classe não referenciada. Diz ali, uma classe que existe na especificação, mas não é referenciada por nenhum elemento. Vejam, eu não estou falando da classe vazia que eu testava lá no diagrama de classe. Está vazia, não tem nada, descarta, deu, acabou. Mas aqui eu estou falando de uma classe que possui atributos, métodos, ambos, não importa, não é uma classe vazia, em suma, porém, não referenciada, ninguém aponta. Então diz ali uma classe que existe na especificação, mas que não é referenciada por nenhum elemento. Então digo ali, para identificar essa situação, deve-se garantir que não haja referência em nenhuma das situações a seguir. Então eu vou ter que sair, vejam, não olhando apenas para um diagrama de classes. Eu vou ter que sair procurando na especificação se aquela classe ninguém a referencia. Se alguém a referenciar, fechou, não precisa, está feito o teste. Ok, ela está lá. Então esse é um teste pesado no sentido de eu vou fazê-lo à mão. Eu vou ter que pegar cada classe e verificar, puxa, será que ninguém a referencia? Por quê? Isso é o caso clássico. Alguém criou uma classe e foi trabalhando nela, a certa altura do desenvolvimento criou um outro caminho de desenvolvimento e a classe ficou lá como lixo. Se isso resultar em código, vai ser o que a gente chama de código espúrio, quer dizer, um código que está sobrando, que não serve para nada, que só faz volume lá, da mesma forma na especificação. Então, como é que eu vou saber que ninguém referencia uma classe? Então, digo ali, olha os testes. Em tipo de atributo, avaliável na modelagem de classes. Então, vou varrer todos os diagramas de classes para ver se uma determinada classe, outras classes não têm atributo cujo tipo é ela. Segundo, em tipo de parâmetro, avaliável também na modelagem de classes. Então, vou ter que olhar as assinaturas dos métodos e ver se algum parâmetro de algum método é do tipo daquela classe que eu estou testando. Terceiro, em tipo de retorno de métodos. Da mesma forma, olho para a assinatura, vejo se o tipo de retorno é aquela classe que eu estou avaliando. Quarto, em tipo de variável temporária de método, ele é a observação, avaliável apenas em algoritmo de método. Então, supondo que eu tenha algoritmo de método modelado com diagrama de atividades, eu vou ter que olhar os diagramas de atividades dos algoritmos dos métodos para ver se esses métodos possuem declarado lá dentro dos corpos deles uma variável temporária cujo tipo é a classe que eu estou testando. E último teste,
por meio da invocação de método de classe. Então, não um método de instância, mas um método de classe, né, como um construtor. Então diz ali, avaliável apenas em algoritmo de método. Claro, tem que ver se dentro do algoritmo de método foi invocado um método da classe, um construtor, por exemplo, da classe. Muito bem. Então, se, vejam, em todos esses testes a classe não é referenciada, ela está sobrando. Notem que é um teste, se feito à mão, trabalhoso. Segundo, ainda dentro da comparação algoritmo-modelagem de classes, método ou atributo não referenciado, o que é avaliável apenas em algoritmo de método. Quer dizer, eu crio um método numa classe, eu crio um atributo numa classe, mas ninguém referencia esse método ou esse atributo, quer dizer, está sobrando. Então, se eu constatar, varrer os algoritmos dos métodos e constatar os algoritmos dos métodos de todas as classes e ninguém invoca aquele método daquela classe, os algoritmos dos métodos da própria classe, para ver que aquela própria classe não manipula o seu atributo, ou as suas subclasses não manipulam aquele atributo está sobrando. Terceiro, associação sem correspondência com o restante da especificação. Então vejam, lá no diagrama de classes eu coloquei uma associação entre classes. Olha, essas classes estão associadas. Evidentemente, isso tem que ter um reflexo nos algoritmos, tanto na modelagem de algoritmo como no código, que é a tradução desses algoritmos. Então como é que eu testo isso? Digo ali, primeiro, quando não houver referência de um lado a outro, se as duas pontas da associação, nenhuma nem a outra referencia, como atributo, parâmetro, variável temporária, retorno, referência direta à classe. Então, se nada disso existe, uma não aponta, ninguém aponta ninguém da relação, então a associação não se justifica. E, último ponto ali, no caso de associação com navegabilidade explícita, quer dizer, quando eu explicito quem aponta quem, a ausência de referência no sentido esperado. Então, se eu digo este aponta aquele, neste eu tenho que achar uma referência, pelo menos de um daqueles tipos, para aquele. Muito bem. Quarto teste na comparação de algoritmos com modelagem de classes. Agregação ou composição sem correspondência com o restante da especificação. Digo ali, quando não houver referência do lado agregado para o lado parte, como atributo ou variável temporária. Então, o agregado aponta a parte, não necessariamente como atributo, como está colocado ali, mas necessariamente o agregado aponta a parte. Muito bem, busca de inconsistência agora, na modelagem de algoritmos, só que agora comparando não mais algoritmos com modelagem de classes, mas os algoritmos com modelagem de casos de uso. Então, antes, a modelagem de algoritmos é consistente com a modelagem de classes? Agora a pergunta é, a modelagem de algoritmos é consistente com a modelagem de casos de uso? Então, comparação algoritmos casos de uso, primeiro teste. Primeiro, falta de correspondência entre o conjunto de mensagens contido em diagrama de sequência e o conjunto de mensagens contido no algoritmo do respectivo método. Então vejam, um diagrama de sequência ele não é voltado a modelar algoritmo. Mas ele contém o quê? As mensagens do algoritmo, os envios de mensagem do algoritmo. Então, se eu tenho num diagrama de sequência, lá dentro de um fragmento combinado, por exemplo, sei lá, 3 mensagens sendo enviadas, quer dizer, na correspondência daquele elemento, na modelagem do algoritmo, seja no algoritmo, diagrama de atividades, ou também a gente vai ver mais tarde a comparação com o próprio código, eu quero encontrar aquelas mesmas 3 mensagens. Então, tem que haver a correspondência entre as mensagens de um e de outro. Mensagens do diagrama de sequência que evidentemente refina um caso de uso, com o algoritmo respectivo, do método respectivo. Segundo teste, falta de correspondência entre fragmento combinado e o comando que deveria implementá-lo. Por exemplo, eu boto lá um fragmento combinado loop, eu estou modelando uma repetição, vou lá olhar a modelagem do algoritmo, não tem nenhum comando de repetição. Ou o contrário, tem
tenho o comando de repetição no código, na modelagem do algoritmo, e eu vou olhar o diagrama de sequência, não tem, que é exatamente o teste 3. Então vejam, quando eu olho o teste 2, olho o diagrama de sequência, olho um fragmento combinado, eu tenho que encontrar o elemento correspondente no algoritmo. E o teste 3 ele complementa, quer dizer, eu olho o algoritmo, olho algum comando de repetição, execução condicional, coisa parecida, tenho que encontrar um fragmento combinado correspondente lá no diagrama de sequência, senão não está batendo. Muito bem, aqui apenas alguns exemplos, vejam. Primeiro, nós começamos com exemplos de olhar cada diagrama separado. Tratamos, então, como exemplo o diagrama de classes, o diagrama de casos de uso. Depois, a correspondência entre modelagens em diagramas diferentes. Primeiro, a correspondência da modelagem de algoritmos com modelagem de classes, depois a modelagem de algoritmos com a modelagem de casos de uso. Agora nós queremos fazer a terceira modalidade de avaliação, que é o quê? Diz ali, a avaliação da correspondência entre projeto e o código. Quer dizer, eu faço o projeto para, a partir dele, gerar um código. Já discutimos isso, que é uma via de mão dupla, o código realimenta o projeto, e lá no final dos esforços, de idas e vindas, deve haver correspondência entre projeto e código. Muito bem, então como é que a gente vai procurar as faltas de correspondência, que evidentemente serão inconsistências? Bem, comentários, A avaliação da correspondência entre projeto e código diz o seguinte: vai além da avaliação da especificação de projeto em si, claro que eu não fico restrito apenas à avaliação de projeto, mas é necessária pelo vínculo existente entre projeto e código. Que aspectos eu devo avaliar? Então diz ali, todos os critérios aplicados à avaliação da modelagem de algoritmos. Claro, porque aqueles critérios de avaliação de modelagem de algoritmos, quer dizer, eles podem ser tratados na modelagem de algoritmos no diagrama de atividades ou em linguagem de programação. É um outro formato para a mesma coisa. Então tudo aquilo que está em checklist de avaliação de algoritmos também se aplica para os algoritmos em linguagem de programação. Segundo aspecto a avaliar, comparação direta de correspondência entre código de método e a respectiva modelagem com diagrama de atividades, quando houver. Então, se eu tenho um algoritmo modelado com diagrama de atividades, quer dizer, o código respectivo deve ter correspondência total. Um é tradução do outro. Então, há algo que está diferente? Em aula anterior a gente até já discutiu o exemplo disso. E terceiro, critérios adicionais, outras questões a tratar. Bom, os dois primeiros, a rigor, nós já vimos aqui. Então, aqueles exemplos que nós vimos de avaliação de modelagem de algoritmo, se aplica também a código. A questão da correspondência de um diagrama de atividades que modela um algoritmo de um método com o respectivo método em linguagem de programação também é uma coisa muito óbvia. E quanto aos critérios adicionais, quais seriam? Então, ali está um conjunto de critérios adicionais. Classe presente no projeto e não no código. Quer dizer, na modelagem eu criei a classe e por alguma razão ela não foi parar no código. E se o código está funcionando e ela não está fazendo falta, é um sinal que eu tenho que rever isso. O contrário também. Classe presente no código e não no projeto. Esse é o típico caso de eu estar lá tentando, estou lá em fase de testes e aí tem problema, eu estou lá em depuração e estou lá tentando corrigir o erro e aí saio criando classes direto no código, faço o código funcionar e não levo isso para o projeto. Então a classe está no código, mas não está no projeto. Então, obviamente, a gente não tem a correspondência necessária. Terceiro, bom, nota que todos os demais são complementares. Atributo presente no projeto e não no código. Quarto, no código e não no projeto. Quer dizer, o atributo que eu criei no projeto por alguma razão não levei para o código, ou que eu criei lá no código não trouxe de volta para o projeto. E 5, 6, a mesma coisa para método. Presente em um, mas não em outro. Bom, seguindo então adiante. Sétimo. Falta de correspondência em tipo de atributo, ao comparar código e projeto. Imagina que lá no projeto eu declarei um atributo como booleano, por exemplo, verdadeiro ou falso,
Chega lá na hora da depuração do código, eu concluo, puxa, mas booleano não, vou mudar esse tipo para inteiro, por exemplo, para ter outras possibilidades, e não mexo no projeto. Então ele está declarado no projeto como de um tipo, está declarado no código como de outro, inconsistente. 8. Falta de correspondência em assinatura de método, também típico, do processo de depuração de um código. Então, diz ali, envolve o conjunto de parâmetros com os respectivos tipos e tipo de retorno ao comparar código e projeto. É um método que lá no projeto, por alguma razão, eu disse que ele não retornava nada, né? Tipo void, retorno, e chega lá no código e diz, não, ele tem que retornar alguma coisa, mudo o tipo no código, faço o código funcionar e não levo isso para o projeto, por exemplo. Então, vejam, a avaliação de consistência essencialmente é o que? É pegar um conjunto de listas, uma lista de listas, né, de possíveis inconsistências, ou os critérios de consistência, e avaliar cada um deles. Avaliar, nota que aqui eu apresentei apenas uma fração das listas, que é o que eu estou dizendo aqui na nossa conclusão, né? Então, foi aqui apresentada a maneira de avaliar consistência, baseada em listas de verificação, lista de verificações, checklist, passível de verificação automatizada, e eu digo feita de forma rudimentar nas ferramentas disponíveis. Os ambientes de edição de especificações OML eles não são muito bons na aplicação desses critérios, infelizmente. Dá para criar ferramenta para fazer isso, dá, que manipule o arquivo da especificação, sim, isso é possível. E o que nós fizemos efetivamente na aula foi a apresentação de uma parte da lista de verificações. E ali com algo que eu já disse, a apresentação de toda a lista tornaria a aula enfadonha, e consequentemente, para eu aplicar isso em projetos reais, tudo bem, a aula pode até ter cortado a grande maior parte das checklists, mas para eu aplicar isso na prática eu preciso de todas. Né? Então digo ali, há necessidade de estudar a lista completa no texto de referência desta aula, que nesta aula, mais do que nas anteriores talvez, eu recomendo muito fortemente a atividade complementar, quer dizer, a lista, a leitura, né, do capítulo 12, avaliação de consistência da especificação de projeto do livro Como Modelar, com o ML2, para quê? E digo ali, exercitar o processo de verificação, quer dizer, aplicar esse critério, pegar as checklists e sair procurando numa especificação que eu tenha feito. Muito bem, então é isso. Essa aula foi focada basicamente em apresentar o critério e apresentar uma fração das listas de verificação, tanto para diagramas de um determinado tipo, como as correspondências entre diagramas de tipos diferentes, e a correspondência entre a minha modelagem e o código. Então, necessariamente, para eu aplicar isso, eu preciso ir lá no livro e pegar as outras checklists e usá-las. Basicamente o processo é esse, é um processo mecânico de verificação, ou eu posso evidentemente pensar, nós já fizemos isso em atividade de pesquisa, em criar ferramentas que automatizem esses procedimentos. Agora o que precisa também é que as ferramentas, os ambientes comerciais de edição assimilem essas avaliações. Eles poderiam ser mais poderosos, não são, bom, mas aí é fora do nosso contexto. Ok, então ficamos por aqui.